Olá pessoal, comprometido, hoje vamos falar um pouquinho sobre suplementação na hipertrofia, no ganho de massa muscular. Para quem perdeu ontem, nós temos gravado a aula sobre, dá para chamar de aula, né, o nosso bate-papo, a nossa aula sobre hipertrofia. E hoje vamos complementar com suplementação. Eu até comecei a falar ontem sobre suplementação alimentar, mas aí começou uma pancada de dúvidas. Então vamos deixar aqui hoje o tema suplementação alimentar como tópico principal, complementando o assunto de ontem. Vamos lá. Bom dia. Maravilha, pessoal. Bom, primeiro de tudo, fazendo uma abordagem geral, o nome suplemento já responde à grande pergunta, ele complementa alguma coisa. Então é muito vago qualquer um de vocês chegar aqui para mim e perguntar: Rodolfo, qual suplemento que eu preciso? Eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa, eu quero melhorar a energia e disposição ao longo do dia, eu preciso melhorar a queda de cabelo, que suplemento que eu tomo? Eu vou responder com toda sinceridade, eu sei lá, porque é multifatorial, depende de vários fatores. Então, a minha ideia aqui hoje é dar condições para vocês compreenderem um pouco mais sobre o universo de suplementação alimentar. Eu tenho batido muito nessa tecla, o que está faltando, sem dúvida, é mais educação nutricional para as pessoas, do que simplesmente ficar buscando uma fórmula exata para determinados protocolos, E aí vai essa questão de emagrecimento, um protocolo específico, um suplemento específico, quando nós precisamos compreender toda a situação. E não que a gente não precise de um profissional, mas a gente precisa entender aquilo que o profissional está nos prescrevendo. Muitas vezes a pessoa vai todo mês no nutricionista, segue bonitinho um programa, mas nunca parou para pensar o porquê realmente que ela come X ou Y ou toma determinado suplemento. Então essa questão da educação nutricional é algo que é bem falho, sem dúvida alguma, até mesmo para aqueles que buscam melhorar a sua alimentação. E para aqueles que não têm uma alimentação, tem uma alimentação longe de ser perfeita, longe de ser adequada, compreendendo melhor esse universo da nutrição, ele consegue fazer escolhas melhores no seu dia a dia e conseguir, pelo menos um pouco, melhorar ali os aspectos relacionados à saúde, tá? Bom, pessoal, voltando na questão do tema principal, que é o que envolve a suplementação alimentar, que a suplemento precisa complementar algo. Então aqui nós já temos a primeira utilidade e a maior de todas do suplemento alimentar, que seria o quê? Suprir alguma deficiência. E essa deficiência pode ser de macronutriente, a clássica, quando se fala em ganho de massa muscular, é a injeção de proteínas, porque como nós falamos ontem, não é questão apenas de quantidade de proteína, mas também a sua distribuição ao longo do dia. Vamos lá, até dei um exemplo ontem disso no Reels. Você faz o jantar às 19 horas e vai dormir às 23 horas. E aí, antes de dormir, a cozinha já está limpinha, você está de saco cheio de ir lá e pegar uma frigideira e fazer um omelete. Você vai lá e pega um shake, você faz uma suplementação com proteínas, Eu particularmente faço muito isso antes de dormir, e eu até citei ontem também no Reels que eu uso muito kiwi pensando na saúde intestinal, Faço lá um mingauzinho de uma proteína em pó com kiwi e farelo de aveia, misturo tudo pensando não apenas na proteína, mas também pensando na saúde intestinal. Aí, como eu expliquei ontem, vamos imaginar que eu fosse treinar hoje em jejum, musculação. Esse carboidrato ele deveria ser um pouco maior. Eu utilizaria uma aveia em flocos ao invés do farelo de aveia, colocaria banana, Então trabalharia a injeção de carboidratos de acordo com o horário do treino, igual eu expliquei ontem, Mas como não é o caso, eu uso
uma quantidade de alimentos fontes de carboidrato um pouco menor nesse período noturno. Então, podemos suprir uma deficiência ou uma necessidade de ajuste nutricional com um suplemento proteico. Alguém que tem um alto gasto energético pode muito bem se beneficiar com uma suplementação à base de carboidrato, muito comum em atividades de endurance, em atividades mais longa duração, mas que muitas vezes, por comodidade, você pode estar utilizando ao longo do seu dia. Um indivíduo ectomorfo, aquele magro com muita dificuldade de ganhar massa muscular, com metabolismo a milhão, ele pode, por exemplo, complementar um shake do seu dia com oximase, com palatinose, pensando no impacto glicêmico menor. Quando é na hora do exercício, a gente utiliza mais a maltodextrina, mas é assunto para outra oportunidade. Mas já fica aqui também uma dica que muitas vezes nós complementamos a ingestão de carboidratos também com suplementos. Outra situação, a pessoa acorda às 7 horas da manhã para 7h30 estar treinando, utiliza uma suplementação, a injeção de proteínas de rápida absorção, utiliza um whey, em conjunto banana, mas ainda seria, vamos imaginar que nesse caso ainda seria pouco para a quantidade de carboidrato que ela precisaria. Ela pode colocar também um suplemento à base de carboidrato nesse momento. Uma outra suplementação que complementa as nossas necessidades nutricionais que as pessoas ignoram é a suplementação com fibras. Agorinha mesmo, eu acabei de fazer a minha suplementação com 8 gramas de fibras. Eu gosto muito de utilizar a goma cássia, que tem uma ação prebiótica excelente. Então, sem dúvida, eu acho que é uma suplementação que muitas vezes pode encaixar muito bem. A maior parte das pessoas não ingere a quantidade adequada de fibras e, de novo, pensando tudo isso para uma ótima saúde intestinal. As pessoas ainda têm a visão de saúde intestinal e no banheiro sem dificuldade. É muito mais do que isso. O intestino é um dos nossos centros, até mesmo para controle de emoções. O que eu mais busco hoje na minha vida, pessoal, é saúde emocional, é ficar pleno, tranquilo. Rodolfo, você é um filho da puta. Nossa, sou mesmo. Então é saúde mental que eu mais busco hoje e o núcleo disso é o intestino, tá? E um dos fatores, claro, dentre outros, igual eu falo muito aqui, e ainda algo diretamente relacionado ao nosso assunto de hoje, é a ingestão de proteínas, que quando está de uma forma excessiva prejudica o seu intestino. Proteína de menos, você não vai ter substrato para hipertrofia. Proteína de mais vai afetar o seu intestino, que vai afetar a sua absorção de nutrientes. Então também não descartem a possibilidade da suplementação com fibras, caso a sua alimentação falhe ao longo da semana com a ingestão de alimentos fontes de fibras. Hoje aqui no bairro é dia de feira, então ontem também foi aqui no bairro. No meu bairro tem muita feira aqui em São Paulo, uma cultura uma cultura que eu adoro aqui do paulistano, que eu sou paranaense, moro aqui em São Paulo há muitos anos, mas muitas coisas da cultura do paulistano aqui eu fui aderindo e adoro, que é feira, padaria, enfim. Então hoje é dia de feira, então hoje abarrota a geladeira de legume e verdura, mas às vezes lá por sexta, sábado, já começa a cair algum compromisso, acaba não conseguindo ir no hortifruti. Então essa é a realidade do mundo real. Então, por mais que a gente busque todos os dias aquela alimentação diversificada, não é sempre que a gente consegue no mundo real. E ainda mais, às vezes a pessoa passa o dia todo fora de casa, aquelas situações, é muito mais fácil carregar o arroz e o frango na marmitinha do que um monte de salada, Então, sem dúvida, muitas vezes nós precisamos ter essa visão adicional na suplementação de fibras como um complemento. E de novo, vamos imaginar aquele dia que você conseguiu o aporte de fibras, você não precisa suplementar. Então é aquele lado do todo dia você avaliar como foi a minha alimentação, fazer um checklist. E numa dessas você pode um dia necessitar suplementar um pouco mais de fibra, outro dia não necessitar. Bom, então, passado essa fase de ajustes nutricionais com relação a macronutrientes, já puxei um pouquinho para fibras, também, em paralelo, não esquecer dos micronutrientes.
evitar uma deficiência de vitamina D, não ter deficiência de zinco, magnésio, não ter deficiências de vitaminas do complexo B. Então, tudo isso, como eu expliquei ontem, a gente consegue com uma ótima diversidade nutricional. Mas, muitas vezes, nós nos encontramos com alguma deficiência. O clássico hoje em dia é a vitamina D, devido à falta de exposição regular ao sol. Então, a suplementação de vitamina D pode auxiliar caso você esteja em deficiência. Aí tem um lado também das superdosagens. A questão é você suplementar aquilo que está em falta. Vitamina D, mais da metade da população está precisando suplementar. Mas se você tem níveis adequados, a suplementação não vai te auxiliar. Tá? Ela só vai auxiliar se você tiver níveis baixos, né? A vitamina D é algo muito clássico hoje em dia, mas em alguma situação a questão é uma suplementação de ferro ou de vitaminas do complexo B, ou uma suplementação mais específica, tá? Mas aí é um assunto também para um dia só disso, porque senão a gente não sai desse tema, que é algo muito grande, mas já fica essa orientação. Aí temos aquela visão de que vai existir algum suplemento sozinho que vai estimular a síntese proteica. Lembrando que síntese proteica não é o mesmo que hipertrofia. Para ter hipertrofia, você precisa estimular a síntese proteica mais do que ter ali eventos catabólicos ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, ao longo do seu mês, ao longo do seu ano. Então não é a mesma coisa. Agora, você precisa estimular a síntese proteica, mas isso, claro, o alimento fonte de proteína já vai proporcionar. Alguns suplementos prometem isso, que realmente é fato, mas se você já tem uma ingestão de proteínas bem distribuída, a base já está muito bem feita. Mas, muitas vezes, para ter essa ingestão adequada de proteínas, um suplemento proteico, como eu já disse, ele pode ser muito bem-vindo. Então, nós podemos pensar em suplementação para síntese proteica, para melhorar o rendimento no treino. E outro ponto que é importante, quando fala de suplementação envolvendo esporte, envolvendo ganho de massa muscular, por exemplo, que daí não é nem esporte, né? Como eu falei ontem também, ganho de massa muscular é vida, né? Para uma pessoa que está envelhecendo, é sinônimo de qualidade de vida, para uma reabilitação, tudo. Então, ganho de massa muscular vai muito além de algo específico para uma determinada modalidade esportiva. E sim, todos nós precisamos de músculo. É agora a questão, quem gosta mais, quem gosta menos, mas precisar de músculos todos nós precisamos. E a melhora do rendimento no treino é um dos pilares para que você consiga ter um treino adequado e gerar o estímulo para a hipertrofia. Mas antes de pensar em pré-treinos, que é o que eu vou falar agora, vamos pensar também na base do sono, né? Se você tem uma dificuldade com o sono, o principal, claro, é fazer uma higiene do sono, verificar os fatores que estão atrapalhando o seu sono, mas também você pode estar utilizando algum recurso. Você pode estar utilizando desde aromoterapia, aí a lavanda acaba sendo bem interessante. Você pode estar utilizando algum chá com propriedades mais calmantes, o clássico, um chá de camomila, um chá de Melissa officinalis, um chá de mulungu, passiflora, valeriana, tudo isso pode auxiliar você a pegar melhor no sono, né? Para quem não tem muita habilidade com chás, hoje a gente tem as grandes marcas oferecendo mix de chás específicos para o período noturno que podem auxiliar, mas uma recomendação que eu dou não é ver o chá apenas com a propriedade que está ali dentro que vai te ajudar no sono, mas sim fazer uma terapia do chá. Vai lá, prepara, pega um cantinho na casa que você goste, pega a sua xicarazinha predileta. Até um detalhe, pessoal, as coisas começam a dar errado na nossa vida quando a gente deixa a melhor xícara da casa para visita e a gente usa aquela quebradinha. Então você vai lá, vai pegar a melhor xícara da sua casa, aquela que você mais gosta, vai lá no seu cantinho, sente o aroma, bebe gostoso e fica tranquilo, sem celular, pensando. Aí é um momento talvez para você mentalizar como é que foi o seu dia, fazer o seu checklist, né, de todas as suas obrigações, as suas conquistas do dia, o que você pode melhorar, como foi a sua alimentação, o seu exercício. Tá aí um momento que você pode fazer aquele seu checklist. Então isso, além das propriedades benéficas do chá, da erva em questão, vai te trazer uma calma para auxiliar no seu sono. E também nós poderíamos pensar em suplementação. Até nós temos aqui no caso a melatonina, que hoje já está liberada no Brasil. É engraçado, né? Desde que eu sou criança,
eu vou falar que a melatonina é proibida no Brasil, que é um absurdo, que nos Estados Unidos está lá disponível, agora está liberada. Resolveu o problema do sono dos brasileiros? Claro que não. Então realmente não é um suplemento específico ou medicamento que vai resolver, e sim a maneira como você organiza as suas tarefas ao longo do dia. Isso que é a nossa maior regra com relação à qualidade de sono. Mas a melatonina, para indivíduos com deficiência de melatonina, na produção de melatonina, ela pode ajudar e muito, né? Ela pode ajudar, no caso principalmente falando do envelhecimento, né? Uma pessoa mais velha, alguém que está realmente com um quadro de depressão, ela pode ter ali uma ação melhor. Alguém que trabalha em turnos, alguém que cada dia dorme em um determinado horário por causa do trabalho. Quando é desorganização, é melhor se organizar. Mas se é por causa do trabalho, a melatonina pode estar auxiliando também. Então, podemos também envolver a suplementação alimentar com relação à melhora do sono, que é um dos pilares para a hipertrofia. Porque vamos imaginar, até comentei isso ontem, a pessoa treina 8 horas da noite, aí ela toma o seu pré-treino às 19h30, um pré-treino com 400 miligramas de cafeína. Lógico que ela não vai conseguir dormir bem, e acorda no outro dia cansada, e vai chegar a hora do treino, ela tem que tomar mais pré-treino também. Então, uma suplementação pré-treino pode auxiliar sim, mas desde que ela seja muito bem feita. Se você treina no período noturno, atenção com a suplementação de substâncias como a cafeína, que tem esse efeito energético. Pelo menos 6 horas antes de dormir não deveria ser utilizada uma suplementação contendo substâncias estimulantes, pensando aqui na qualidade do sono, que é um dos pilares básicos para a nossa hipertrofia. Então, bastante atenção com esse uso de pré-treinos em horários que não deveriam ser utilizados. E uma ideia é utilizar um suplemento pré-treino que não tenha estimulantes. Até se a pessoa puder investir um pouquinho mais, ela poderia utilizar substâncias com efeito nootrópico, ou seja, que aumenta a sua concentração, aumenta a sua cognição. Destaco aqui alfa-GPC, ceticolina, huperzina A, são substâncias que têm essa ação de aumentar a nossa concentração. Tem várias, Bacopa Monnieri, acetil L-carnitina, um tipo específico de L-carnitina que tem uma ação bem direta com relação à nossa concentração, à nossa melhora do estado de alerta, mas sem afetar o nosso sono, como acontece com a cafeína, tá? Então, ainda falando aqui sobre pré-treinos, a cafeína é o componente clássico. Lembrando, cada pessoa tem a sua tolerância diferente para a cafeína. Isso a gente consegue identificar em testes genéticos, ou, o que é mais fácil, no nosso dia a dia, você observar como que realmente é a sua reação quando consome maiores ou menores quantidades de cafeína, se ela mais te estimula ou se ela mais te deixa, às vezes até no estado eufórico, ou até te traz algum efeito em si, uma sensação desconfortável. E é engraçado, eu falando de cafeína, todo mundo perguntando de creatina e tal. Ansiedade, pessoal, calma, respira, relaxa, calma, já a gente chega na creatina. E então não podemos dizer que a cafeína ela é ótima para todo mundo. Agora nós precisamos ajustar uma dosagem que seja efetiva para cada um, e de novo aí vem o autoconhecimento. Poxa, eu comprei um pré-treino que vem 200 miligramas de cafeína ao longo do dia. Meu treino é à tarde, meu treino é de manhã, então você não teria questões relacionadas ao sono. Aí você toma esse pré-treino, de novo, 45 minutos antes do treino, para realmente ter essa ação de você ter realmente esse efeito, esse pico plasmático aqui da cafeína, e aí você observou que foi ótimo para você. Pô, perfeito, não precisa aumentar a dosagem. Ou então você observou que, nossa, não senti nada. Pode ser que você seja um metabolizador rápido, então você poderia colocar até uma medida e meia, 300 miligramas, né? Pensando aqui numa dosagem efetiva que pode variar de 2 até 6 miligramas por dia, e até em alguns casos até 9 miligramas por dia. Nós temos aqui algumas situações, eu particularmente acho muita coisa. Agora, você tomou 200, ficou muito eufórico, usa 100, né? Você diminui, você vai ajustando a dosagem de acordo com a sua percepção. Então, realmente,
Isso já vai ser um grande parâmetro, né? Os pré-treinos nacionais têm avançado muito na sua composição. Hoje nós temos mais substâncias acompanhando a cafeína. Destaco agora a betalanina, que está sendo bem utilizada na indústria, né? A betalanina não é estimulante, ela tem um efeito tamponante. Sabe aquela sensação de queimação que você tem durante o treino? Ela pode auxiliar naquela sensação de queimação, só que não é, que é um acúmulo de íons H+ ali no seu músculo, tá? Mas ela pode auxiliar, mas aí eu tenho alguns pontos para estarmos aqui abordando. O efeito dela não é agudo, assim como a creatina, o efeito dela é crônico. Você precisa utilizar todos os dias para depois de algumas semanas você estar tendo efeito, estar tendo algum resultado com relação à betalanina. Isso se você tiver uma boa resposta a ela, né? Que isso vale para creatina, isso vale para qualquer suplemento. Para cafeína, existem pessoas que não respondem tão bem, enquanto outros acabam respondendo. E a betalanina, eu vejo ela sendo utilizada e as pessoas muitas vezes nem sabem o porquê que estão utilizando. E uma receitinha de bolo para vocês é utilizar essa betalanina todos os dias, ok? E uma dosagem, apesar que nós temos até alguns estudos apresentando até alguns efeitos positivos em dosagens menores, mas o clássico, né, em média, pelo menos ali 4 a 6 gramas de betalanina ao longo do dia. Então, essa questão de também ser uma quantidade muito grande para se ingerir de uma vez só, teríamos que estar fracionando, né, 2 até 3 doses o dia para conseguirmos não ter esse efeito que a gente chama de parestesia, que traz um desconforto, uma coceirinha. Resumindo, não é um suplemento que é tão simples assim de ser administrado, ele dá um certo trabalho, mas se você tem um treinamento onde tem uma alta intensidade realmente que gere essa necessidade, poderia ser uma grande suplementação sim. Até a recomendação clássica da betalanina, exercícios de alta intensidade que tem uma duração de 60 a 240 segundos. Nisso aí a gente já descartaria muitos treinos, mas aí é aquela questão. Muitas vezes aquela pessoa tem uma rotina de treino onde ela tem uma sequência de exercícios, onde ela tenha pouco descanso. Então eu particularmente acho interessante também essa suplementação, mas tem que ser um treino intenso, né? Isso que é o principal. O treino tem que estar intenso, tem que ser um treino falando até de musculação, com poucos intervalos de repetições entre as séries. Então um treino realmente que gere ali essa necessidade de um efeito tamponante, tá? E não tem problema nenhum você tomar betalanina no seu pré-treino, mas provavelmente você vai ter que comprar uma betalanina separada para complementar o uso em outros horários do dia, tá? Porque só aquela dosagem contida no pré-treino, utilizando só nos dias de treino, será insuficiente para melhor aproveitamento aqui dessa suplementação, tá? E vamos falar aqui da creatina, que vocês vão ter um troço, né? Como a creatina hoje ela está em alta. E é interessante, né, pessoal, que assim, a creatina, eu me formei em 2003, a creatina, ela em 2006, 2007, ela foi proibida no Brasil. E eu já palestrava no Brasil todo, então a nossa luta era falar que a creatina não fazia mal, que ela era uma boa suplementação pensando em esporte. Olha só como é que o mundo dá voltas, né? Hoje aqui a creatina é queridinha de todo mundo, até porque nós já sabemos de efeitos benéficos não apenas no exercício, mas também para a nossa saúde em si. Saúde tem um efeito neuroprotetor, enfim, hoje é uma suplementação que ela rompeu a barreira de estética, rompeu a barreira de performance. Então, respondendo algumas perguntas aqui de vocês, a creatina, pode melhorar o seu rendimento no treino quando adequadamente é suplementada. Então, isso já torna válido aqui o seu uso. Agora, dúvidas clássicas, né? Olha só, pessoal, eu tô até dando risada aqui quietinho, porque é engraçado, lá por 2010, 2012 mais ou menos, eu palestrava muito com o professor Valdemar Guimarães,
e a gente brincava. Nossa, se me perguntarem de creatina aqui hoje, olha, eu não aguento mais falar sobre isso. Tipo, acho que aquele cantor que tem aquela música que fez sucesso há 20 anos e chega no show e todo mundo pede a música, né? Então, 10 anos atrás eu estava assim com a creatina e hoje ela é o suplemento, né, que mais se fala, né? Então, assim, daí eu relevei tudo isso, porque imaginando que vocês aqui não estavam há 20 anos atrás buscando informações sobre nutrição esportiva. Então, é novidade para muitos aqui de vocês. Então, daí eu fui mudando minha visão com isso, né? Quando a gente é mais jovem, a gente acha que sempre é falar das novidades, é sempre falar daquilo que realmente é lançamento e tal, mas muitas vezes algo já muito antigo, como a creatina, ela se tornou popular por volta no início dos anos 90, ela hoje realmente tem o seu lugar na suplementação alimentar. Eu chamo a creatina de suplemento da família, né? Se você treina, você pode usar, sua mãe pode usar, o seu avô pode usar, se você está buscando emagrecimento, você pode usar, ganho de massa pode usar, enfim, é um suplemento versátil, é um suplemento para a família. Aquelas dúvidas clássicas que lá 20 anos atrás eu já não aguentava mais responder. Creatina não traz retenção de líquido, tá? A retenção líquido extracelular traz uma retenção de líquido intracelular, o que é benéfico, o que é interessante. Então não tenha medo de suplementar creatina, você mulher, e aumentar a celulite, em ter queda de cabelo e alguns outros efeitos colaterais que não são oriundos aqui da creatina em si. Claro, isso vale para qualquer coisa. Do mesmo jeito que eu tenho alergia a milho e algum de vocês pode ter alergia a berinjela, o outro ao amendoim, o outro a castanha, sei lá, nós podemos encontrar no nosso dia a dia de prática clínica alguém que não tolere. Ah, tomei creatina e passei mal. Pô, vamos suspender, né? Pronto, vamos buscar outras estratégias, ainda mais porque aquela pessoa vai se sugestionar com relação àquilo, a não ser, claro, que você identifique que foi uma marca de baixa qualidade, que foi ali um produto que realmente foi adulterado ou algo nesse sentido, tá? Agora, a suplementação com creatina, pensando aqui em efeitos colaterais para a saúde renal, desconfortos, isso não é documentado. Realmente é uma suplementação muito segura. Outras perguntas que sempre me fazem: compete com a cafeína? Sim, compete. Não é que você vai perder totalmente a sua creatina, mas você vai afetar um pouquinho a biodisponibilidade. Então, se possível, vamos imaginar aqui uma cafeína no pré-treino, uma creatina no pós-treino, uma creatina no café da manhã, se você não tomar café junto, ou então se você tomar café junto, você pode colocar na hora do almoço, enfim, isso fica a seu critério, você não precisa exatamente usar na hora do treino a creatina, igual a beta-alanina. O efeito é crônico, o efeito não é agudo, não é na hora que você toma, como por exemplo a cafeína, tá? Marcas, pessoal, acho que é a mesma coisa. Se eu perguntar para cada um de vocês, na área de atuação de vocês, vamos pensar assim: carro, qualquer pessoa, por mais que não goste muito de carro, ela vai falar as marcas que são principais no mundo, né, automobilístico, e aquelas marcas que são muito boas e são um pouco mais acessíveis. A creatina é a mesma coisa. Então vamos imaginar, isso vale para qualquer suplemento. Não se baseie apenas em rótulo, porque alguém que adultera um produto lá dentro, que vai lá dentro, adultera o pó, para adulterar o rótulo é moleza, né? Então é algo que eu não indicaria vocês colocarem como prioridade. Eu prefiro muito mais comprar uma whey que tenha um valor nutricional no rótulo inferior a uma outra de uma marca que eu nunca ouvi falar, tá? Sem dúvida alguma, tá? Então busque as grandes marcas, né? Sem dúvida alguma, aquelas que já têm uma história no nosso mercado. Temos algumas poucas marcas também que são mais recentes, mas que construíram também uma grande história, né? Podemos citar aqui algumas: a própria Integral Médica, que é a maior empresa da América Latina, empresa pioneira aqui no Brasil. Temos Max Titânio, Probiótica, Atlética, Vitaflor, Pura Vida, Essential, são empresas seríssimas, né? Só para citar algumas, me perdoe as que eu esqueci. Performance, são empresas sérias, são empresas com grande qualidade e que vocês podem encontrar não apenas creatina, mas outros produtos também, né? Cuidado, né, com marcas, né, que acabaram de surgir, não é que elas são ruins, mas sempre tenham uma atenção, busquem informação da onde que vem, onde é a fábrica, principalmente você profissional, buscar visitar as fábricas também.
O bicarbonato de sódio tem efeito agudo, mas eu vejo o bicarbonato de sódio, Gabriel, por exemplo, para uma atividade mais específica. Vamos imaginar assim, um atleta de jiu-jitsu, judô, alguma coisa assim. Não penso em usar na musculação, por exemplo, uma competição de crossfit, e até você pode usar em conjunto a betalanina com o bicarbonato de sódio, porque enquanto um tem um efeito intracelular, o outro tem um efeito extracelular. Então se combinam muito bem, mas não vejo um suplemento assim para você usar de uma frequência muito grande. Nessas modalidades, podemos pegar um momento específico do treinamento, né, ou de uma competição, sempre testando antes da competição e estar aqui utilizando também. É uma possibilidade, tá? Pensando em hipertrofia, eu vejo muito também a suplementação de precursores de testosterona. Pensando, né, para uma pessoa jovem, o que mais afeta a sua produção natural de testosterona é a ausência de um sono adequado. Isso é fato. Então, ajustar o sono pode ser mais interessante do que ficar utilizando precursores de testosterona. Temos alguns fitoterápicos, o mais clássico, tríbulos, né, Bacopa monnieri, Euricoma longifolia, temos vários que realmente nós podemos... o selo Creapure, Rafaela, é uma empresa de qualidade, uma empresa alemã, mas não vai ser a única creatina que vai ter qualidade, tá? Então, não dá para ficar... Realmente, alguns estudos, né, no início dos anos 2000 foram bancados ali pela Creapure, e com isso ela ficou sendo uma referência de qualidade, e é uma referência assim, mas não é a única, né? A gente não pode também ficar só refém de uma única marca, né, de matéria-prima, tá? Deixa eu lembrar que eu estava falando aqui, já esqueci. Eu olhei aqui a pergunta da creatina e acabei já esquecendo. Me ajudem, pessoal. Estava falando de... Ixi, por isso que é tão difícil o pessoal estar falando de um assunto e ler aqui as perguntas de vocês, né? É por isso que muitas vezes o pessoal fecha os comentários, mas aqui para mim é importante ver os comentários. Isso é difícil, mas a gente vai treinando e a gente consegue. Tá, enfim. Lembrei, estava falando dos pré-hormonais. Agora, essas substâncias, esses fitoterápicos, eles podem ter uma grande validade, por exemplo, uma pessoa mais velha, uma pessoa que está buscando melhora de libido, melhora da sua disposição. Então, ela pode utilizar esses suplementos e ter uma melhora nesses aspectos. Não necessariamente ela vai ter uma melhora nos exames laboratoriais, mas ela pode se sentir muito bem, muito melhor com essa suplementação. Agora, com essa visão, o garoto de 15 anos achar que vai suplementar tríbulos, igual eu já achei lá atrás, e vai ter uma otimização do ganho de massa, isso não, né? Isso já não teríamos nenhum tipo de relação. Na verdade, até uma inocência muito grande de estar pensando nisso. Minha recuperação está melhor do que nunca, estou zerado aqui, né? Mancando do jeito que dá, mas vamos que vamos. Obrigado aí por perguntar. Aí temos os EMA, zinco e magnésio, que são dois minerais que são fundamentais, assim como a vitamina D, na síntese de testosterona. Mas a questão é você não ter deficiência de zinco e magnésio. Agora, pessoal, eu vejo até nas redes sociais se falarem muito de zinco e magnésio. Mas, e os alimentos fonte, né? Falam de uma maneira só de suplementação, mas temos que pensar em alimentos fonte, né? Você tem uma variedade alimentar, semente de abóbora, semente de girassol, falando em geral, tá, pessoal? Leguminosas, você ter oleaginosas, você ter aveia, abacate, banana, ter uma variedade alimentar, que com isso você vai ter uma gestão adequada desses micronutrientes como um todo, de novo, exceto a vitamina D e vitamina B12 para quem não come produtos de origem animal. E caso vá fazer alguma suplementação, você também precisa aprender ao mesmo tempo esses alimentos fonte. Não vai ficar levando essa suplementação o resto da vida, né? Pensando também na variedade que nós temos, né, de opções de suplementos. Se a gente for utilizar tudo aquilo que pode ter algum benefício, pessoal, a gente vai gastar o quê? 10 mil reais por mês de suplemento? Então a gente tem que buscar aqueles que mais são interessantes aqui no nosso caso. Aminoácidos isolados, esses aminoácidos isolados, né, começamos com os clássicos BCA,
glutamina, aminoácidos essenciais. Aí vem aquela questão, né? As pessoas tendem a querer uma resposta se o suplemento é bom ou se ele é ruim. Em alguns casos, como a creatina, nós temos essa situação de que ela se encaixa em tem muita aplicabilidade. Então a gente pode até dizer que a creatina é um suplemento da família, como eu disse. Agora, temos alguns suplementos que são mais específicos, né? Quando nós temos uma ingestão de alimentos fontes de proteína, esses alimentos fontes até podemos utilizar um pó proteico nesse caso. Se ela está adequada entre quantidade e distribuição, a ingestão de aminoácidos isolados seria a mesma coisa que chover no molhado, tá? Não seria tão interessante assim. Agora, vamos imaginar que nós temos aqui uma situação de que alguém, pensando no mundo real, prática clínica, pessoal, aproveitar, vou falar do colágeno aqui na sequência, prática clínica para vocês. Alguém que precisa adequar a ingestão de proteínas, não gosta do sabor do whey, isso é muito comum, ou de outra pó proteico que é mais denso, assim, o sabor mais viscoso, sei lá qual que seria a definição, mas um aspecto mais leitoso, tá? Ela não gosta. Então hoje nós temos mix de aminoácidos essenciais que podem auxiliar muito bem, né? Seja se essa pessoa precisar de uma suplementação pós-treino, ou então até complementar alguma refeição que esteja com baixos níveis de proteína, você complementar como se fosse uma espécie de um suquinho, que é algo mais fácil, né, de você estar utilizando, você tomar essa espécie de suquinho em conjunto com a refeição, né? Então ela pode muito bem complementar alguma refeição. Eu já ajustei programas nutricionais de pessoas, por exemplo, que não ingeriam uma quantidade adequada de proteínas. Eu consegui até pessoas mais velhas, inclusive, eu consegui adequar a questão de proteína com aqueles comprimidos mastigáveis de BCAA, porque eu peguei aquele BCAA e computei na refeição. Agora, falando de BCAA e esporte, é que o BCAA ficou muito popular na musculação e é onde provavelmente ele vai ter menos utilidade. Agora, vamos pensar, alguém que tem um atleta de ultra endurance, né? A gente usa sim BCAA pensando em recuperação, mas são numa semana de treino muito mais intensa. Vamos imaginar que sexta e sábado são dias de treino muito intensos. Eu particularmente, em conjunto, profissionais que atuam com esse tipo de atletas, também tem essa visão de otimização de recuperação. Agora, o pessoal quer tomar um BCAA e ficar forte, aí não é o BCAA, né? Nem a creatina, né? A creatina não tem efeito de ganho de massa direto, é um efeito indireto, né? A glutamina, nós podemos ter aplicabilidades para a saúde intestinal, em dosagens um pouco mais elevadas e quando realmente se tem essa necessidade. Agora, para a pessoa que está saudável, 5 gramas de glutamina todo dia já não teria tantos benefícios assim, mas em contrapartida, se a gente pegar a população que poderia se beneficiar dessa suplementação até numa quantidade maior, um período mais específico, seria uma população gigantesca também que não está sendo atingida até pela indústria, pelos profissionais que estão só metendo pau em determinado suplemento. Aí pega o colágeno. Nesse exato momento que eu fiz uma cirurgia grande, né, no joelho, eu estou usando colágeno sim, não estou nem aí que tirem sarro no colágeno, que coloquem em rede social que colágeno não presta para nada, pode não prestar para um menino de 20 anos que está lá todo zeradinho. Agora, pensando em envelhecimento cutâneo, uma pessoa mais velha, e o mais velho não é tão mais velho não, passou dos 35 anos, meu filho e minha filha, ladeira abaixo. Então é amenizar a descida dessa ladeira, né? Então nós podemos utilizar o colágeno sim, pensando nisso, mas desde que você tenha uma ingestão de proteínas adequada ao longo do dia. Então aí eu já imagino que a maior parte das mulheres, principalmente, que usam colágeno, já deve usar de uma maneira errada, porque primeiro você precisa ter um suporte proteico adequado. E aí você utiliza o colágeno em momentos específicos. Você utiliza o colágeno logo acordado, na primeira coisa do dia, muitas vezes antes de dormir, pode ser uma possibilidade, separados. O colágeno tipo 2 é para saúde articular, tá? Aqui a gente está falando colágeno pensando em saúde de pele. Então, nós podemos sim ter uma boa resposta quando você precisa disso. Eu não diria para quem tem menos de 35 anos usar colágeno para melhora de qualidade de pele, ou agora no processo cirúrgico, né?
Não deve-se utilizar colágeno uma semana antes da cirurgia e nos primeiros 21 dias pós-cirúrgicos. Fez 21 dias, aí você começa com a suplementação com colágeno. Então, no momento pós-cirúrgico, ele é muito bem-vindo, né? Um colágeno, claro, de qualidade, dentro de um contexto alimentar adequado, com os micronutrientes que estimulam a síntese de colágeno. Então, pessoal, é a mesma coisa a creatina. Vamos colocar os dois pontos. Um que todo mundo fala bem e outro que muita gente fala mal. Ambos só vão funcionar se tiver inseridos para quem precisa dentro de um contexto adequado. Se você utiliza colágeno e come pouca proteína, esse colágeno vai ser uma fonte proteica, o que ele não é bom para isso. Não tem um perfil de aminoácidos adequado. Se for para usar um suplemento contendo aminoácidos, você vai usar um whey, você vai usar uma albumina, uma proteína de origem vegetal de qualidade, você não vai usar um colágeno. O colágeno teria essa aplicabilidade específica, tá? Do mesmo jeito a creatina, se você quer ganhar massa muscular, tomar creatina, mas não tiver uma ingestão de carboidrato e proteína adequada, não treinar direito, você não vai ganhar massa. Então tudo é assim, né? Essas bobagens de rede social, metendo pau, mete pau no BCA, mete pau na glutamina, mete pau no colágeno, mete pau na L-carnitina, todos eles possuem sim as suas aplicabilidades. A questão é para quem, em qual situação, qual que é a matéria-prima, é de qualidade essa matéria-prima? Também é outro ponto para ser aqui abordado. HMB, ele realmente tem sido muito utilizado com idosos, né? Daí devido, claro, à resistência anabólica, é mais difícil de conseguir um estímulo para a síntese proteica. Então, nós temos ali muitos trabalhos mostrando essa utilização do HMB no idoso. Mas lembrando, né? Eu não gosto da palavra idoso porque, tem gente com mais de 60 anos que está melhor do que eu e tem gente que tem 30 que está acabado. Então é muito relativo isso, né? Usar idoso, aquela pessoa que tem mais de 60 anos, enfim, né? Então, um adulto mais velho, né? Durante o processo de envelhecimento, o envelhecimento começa muito antes do que a gente imagina. E que uma questão é tentar resolver quem já está velho, a questão é como que a gente vai envelhecer bem, né? Então, o HMB pode auxiliar no estímulo, mais uma vez, da síntese proteica, que pode auxiliar, sim, dentro desse contexto, que já tem uma ingestão adequada de proteínas, o que é muito difícil com o indivíduo mais velho, né? Alguém com mais de 70 anos dificilmente vai ingerir a quantidade de proteínas adequada, então muitas vezes uma suplementação proteica pode ser muito bem-vinda, devido a dificuldades com mastigação, devido a dificuldades de saco cheio mesmo, de estar comendo algum alimento que não gosta, né? A pessoa vai ficando mais velha, vai comendo só o que ela gosta e ponto final. A minha mãe, umas 2 vezes por semana ela come pastel na feira, hoje é dia que ela vem aqui na feira comer. Ela come feijoada toda semana e vai eu lá tentar tirar essas coisas dela. Ela fala que estou para morrer mesmo, eu quero comer o que eu gosto, né? Então é muito difícil de adequarmos a ingestão proteica de um adulto mais velho. A dificuldade, então nós podemos chegar próximo de uma recomendação, né? No mundo real, que no mundo na teoria, pessoal, fica só lendo artiguinho. Até eu digo para vocês um fato, né? Eu achava que quando eu começasse a dar aula eu ia parar de atender 100%. Não dá. Eu comecei a emburrecer, ficar só lendo, ficar só dando aula, você vai emburrecendo, você precisa da prática, você precisa ter ideias ali naquele momento, você precisa ter essa habilidade realmente de ver o mundo real. Uma coisa é ler, outra coisa é ver o mundo real. Então, muito fácil eu falar na teoria que o idoso precisa aqui de 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Tá, mas aí você vai atender uma pessoa que está ingerindo 1 grama. Para você conseguir essa pessoa chegar no 1,5 já é um milagre. É muito difícil, você mexe em hábitos, muitas vezes a pessoa mora sozinha, né? Não é fácil realmente lidar com algumas situações onde na teoria você tem um lado e na prática você tem outro. Então vamos lá falando do HMB. Se o idoso ou o adulto mais velho, né, tentar mudar esse rótulo, ele consegue ingerir 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, eu não vejo tanta aplicabilidade você ainda lá e colocar um HMB. Agora, para aquele que deveria ingerir 2,2, que é uma grande realidade, e está ingerindo 1,5, poderia sim, na minha concepção, agregar e muito, porque tem um efeito potencial esse metabólito da leucina para estimular aqui a síntese proteica. Falando de pessoas mais jovens, nós temos algumas evidências mostrando a otimização da recuperação. Então pode ser um bom suplemento pensando em recuperação, mas para quem treina pra caramba, isso envolve até atividades de endurance, não apenas aqui musculação. Agora aquela visão simplória de que
o HMB ganhe de massa, né? Assim como vários outros suplementos. Isso não existe, pessoal, isso é lenda, tá? É um tijolinho a mais que você coloca no seu muro, que junto com vários outros tijolos vão te trazer um resultado, mas de repente vem uma tempestade e derruba o tijolo, aí você tem que voltar a construir, então derruba o muro, então você tem que voltar na sua construção. Então não é tão simples assim como as pessoas gostariam. Para finalizar, é um assunto que, nossa, não tem fim, né? Ômega 3 é um suplemento que pode ser também muito bem-vindo e também é algo assim como a creatina, um suplemento muito mais versátil, né? Alguns outros suplementos nós temos aplicabilidades específicas, mas o ômega 3 a gente tem uma aplicabilidade muito mais versátil. E uma dica para vocês é buscar realmente um selo de qualidade, é buscar uma matéria-prima de qualidade desse ômega 3, porque realmente ele tem uma ação que pode otimizar o processo de recuperação e isso acaba sendo muito bem-vindo dentro do esporte. Se o objetivo é hipertrofia, ele vai ajudar, porque a recuperação é a base aqui de um planejamento de treino, seja o atleta de endurance ou seja alguém que está buscando ganho de massa muscular. Você precisa, na sexta-feira, ter uma performance no treino tão boa quanto na segunda. A dosagem de HMB é em torno de 3 gramas, né, de HM-beta, é o que geralmente acaba sendo apresentado, né, na maioria dos estudos. É uma dose também viável financeiramente, não é um produto tão barato. Aí que vem o detalhe, pessoal. Vamos lá, vamos imaginar, vamos suplementar então creatina, uma whey, um ômega 3, uma vitamina D, caramba, e o valor disso, né? Sem contar também suplementos que entram em algumas situações específicas. Vai fazer uma cirurgia, ela vai utilizar ali um colágeno, ela vai ter um período de treino mais intenso. Até perguntaram aqui do MSM, pensando em saúde articular, glucosamina, condroitina, MSM, o C2, extrato de boséria. São tantas opções de suplementação alimentar que aí que vem essa questão da educação nutricional para você conseguir aplicar o seu dinheiro da melhor maneira possível e não jogar dinheiro fora, tá? Bom, pessoal, de novo, né, um assunto que não tem fim, né? Espero ter ajudado um pouquinho. Eu acho que até uma ideia, né, daqui uns dias a gente começar a fazer lives cada dia um suplemento. Hoje creatina, hoje HMB, daí a gente desbagaça aqui o suplemento da melhor maneira possível, pensando em todas as suas possíveis aplicabilidades. Mas lembrando que suplemento não faz nada sozinho e que realmente ele apenas agrega, mas esse apenas ele agrega de maneira muito positiva quando bem aplicado. Ótimo dia para todos. Quem perdeu o comecinho da live, vou deixar aqui salvo para vocês. Valeu, pessoal!